a advocacia preventiva, ela serve para prevenir também litígios. Eu tô certo, existe uma cultura do brasileiro, de um modo geral, de litígio, de questões, como é que é isso? Eu pesquei alguns números, só para você ter uma ideia. Boa. E a gente tem isso, informação do CNJ, salvo engano, no final do ano passado, tá? Que a gente tem no Brasil hoje... CNJ é o Conselho? Conselho Nacional de Justiça. Nacional de Justiça, tá. É um órgão do Poder Judiciário que... Brasília, que cuida, né? Exatamente, sede em Brasília. A gente tem, Daniel, tramitando hoje no país 84 milhões de processos. Então, hoje os processos são digitais. Você imagina colocar isso quando era de papel, quando eu comecei, se você tivesse pilha de papel de 84 milhões de processos. Se a gente está falando em 84, é um dado relevante isso aí. Se a gente tem hoje um dado do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que a gente tem 84 milhões de processos correndo aí no país, uma população do Brasil de 200 e tantos milhões, quase para cada 3 habitantes eu tenho um processo. Mais ou menos isso, a gente colocando grosso modo. É muita coisa, né? É coisa demais. E aí você diz, o brasileiro tem uma cultura de litígio. O brasileiro tem uma cultura de litígio porque essa cultura, o próprio poder público, o próprio Estado já parece instigar. O maior litigante do Brasil é o próprio Estado. O Estado, lato sensu, falando, né? União, Estados e municípios. São os maiores litigantes. Então, para você ter ideia, desses 84 milhões de processos, quase 4% desse total são processos contra o INSS. O INSS recebe, em média, 7 mil processos diários. Então, isso vem, Daniel, de uma... Diários, tá? Então, o que é que acontece? 7 mil processos por dia. Exatamente. Em relação ao INSS. Então, assim, o brasileiro não é litigante só porque ele gosta de brigar. É porque, geralmente, muitas vezes ele precisa brigar nessas esferas. E aí, por ele brigar nessas esferas com o poder público, ele acha isso normal. Ele diz, não, eu já estou brigando com o poder público, discuti com meu vizinho, tive uma batida de um carro, justiça. Tenho uma discussão no condomínio, justiça. Tem um contrato que eu não consegui conversar porque eu não me dei bem na primeira conversa com quem eu contratei, justiça. Aí vai para órgão do consumidor, que é muito válido no começo, mas depois você vai para a justiça, você abarrota a justiça. Nisso você tem um custo absurdo. A justiça, outro dado que eu trouxe para você aqui para levantar os cabelos. O custo da justiça de 2022, isso ano 2022, o custo do Poder Judiciário, da máquina estatal judiciária, foi na ordem de 116 bilhões de reais. Bilhões, não milhões, bilhões. E desse total, Dandan, cerca de 56% é que foi efetivamente arrecadado com custas processuais, emolumentos judiciais que você paga quando você não tem as benesses da justiça gratuita. Então o resto vem dos cofres públicos, vem do poder público, vem do seu imposto, do meu, do seu, de todos nós. Então essa cultura de litigância, ela prejudica o crescimento do país, ela aumenta a estrutura, né, a burocracia. E aí eu tenho que fazer aqui uma ressalva, todo mundo reclama, o Poder Judiciário é lento. Obviamente, todos temos os nossos defeitos, seja na advocacia, no Poder Judiciário. Mas você vê, se um juiz julgar 10 processos, amanhã ele recebe 20, depois 30. Então, é humanamente possível. E eles estão tentando colocar outras ferramentas para julgar. Mas voltando ao mote, porque tudo isso eu puxei dentro da cultura de litigância. Para evitar todo esse caminho de litigância, né? E aí as pessoas físicas são mais difíceis da gente trabalhar isso, mas o empresariado não. Porque, Daniel, a pessoa física ele já tem uma facilidade maior, porque a depender do caso, ele consegue pedir uma justiça gratuita, ele entra ali com a ação com o advogado que vai, a gente chama no êxito, olha, se eu ganhar, você ganha e tudo. Eu não cobro nada e se eu ganhar... Você me dá um percentual, mas o empresariado, como tudo, muitas coisas caem nas costas do empresariado brasileiro, ele paga a conta no final. Então, para ele demandar... ele já paga custas absurdas, assim, muito altas. O Ceará a gente tem pelo menos um teto, que salvo engano chega a R$9.000, que é muito alto. Mas em São Paulo, por exemplo, você não tem teto. Você tem, mas o teto é muito alto. Você é acostumado a pagar, você pode pagar custa lá de R$50, R$60.000. E às vezes, Daniel, um dinheiro desse é o dinheiro que se resolve o acordo ou a sua briga. Então a gente está
incutindo isso na cabeça do empresariado, eles têm entendido, tá? São as vantagens dessa advocacia preventiva. Preventiva, por dois motivos. Um cenário é que se você for o autor da demanda, se você for brigar, o advogado tem um papel de apresentar. Olha, se você brigar, o seu custo vai ser esse, suas custas processuais, sua perda de tempo, o seu estresse, para ir para uma audiência. Não conte com a justiça rápida, porque pelos motivos, um dos motivos que eu disse aqui, a nossa justiça não é célere. Isso são dados, né? São dados. São dados. Então, não espere essa decisão rápida. E outra coisa, você vai o que a gente chama contingenciar aquele problema. Então, você tem empresa grande, você vai ter uma ação, lá na sua auditoria, no seu balanço, vai aparecer que você tem aquele problema. Quando você quiser fazer uma operação, a pessoa, não, Daniel, eu vou lhe comprar a empresa, mas eu vou segurar tantos R$1.000, tantos milhões de reais até você resolver esse problema. Então, tudo isso é custoso. E a gente diz, olha, o seu custo vale a pena por essa discussão? Não compensa você abrir mão de um crédito a mais que você tem contra um fornecedor, ou de uma briga de sócio, ou o que quer que seja, para resolver? E muitos deles têm entendido, sim, visto que não vale a pena, engolido algumas vezes o orgulho, porque isso a gente tem que estar na pele do empresário, a gente não pode ser frio. Ou seja, não é só dinheiro.